Oi amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma videoaula e hoje a gente vai aprender sobre geometria, né? Como ela foi cobrada no Enem 2024. A gente vai fazer a correção das questões que exigiram esse conteúdo na prova do ano passado, certo? Então, a primeira que a gente vai corrigir é a 151 do caderno amarelo e diz o seguinte: uma indústria faz uma parceria com uma distribuidora de sucos para lançar no mercado 2 tipos de embalagens. Para a fabricação dessas embalagens, a indústria dispõe de folhas de alumínio retangulares, de dimensões de 10 cm por 20 cm. Cada uma dessas folhas é utilizada para formar a superfície lateral da embalagem em formato de cilindro circular reto, que posteriormente recebe fundo e tampas circulares. A figura ilustra, dependendo de qual das duas extensões será utilizada como altura, as duas opções para formar a possível embalagem. Vamos lá, duas estruturas, duas opções. O que a questão pediu pra gente? Essa parte superior dessa folha, tô marcando aqui pra vocês, vai formar essa parte circular do cilindro, essa posterior. Esse é o raciocínio inicial. E aí o comando da questão diz o seguinte: dentre essas duas embalagens, a de maior capacidade apresentará volume em centímetro cúbico igual a... Vamos lá. Esse raciocínio faz a gente descobrir o raio. Então, na embalagem 1, a gente vai ter como valor da circunferência 2πr, que é a fórmula, igual a 10. R, portanto, que é o raio, né, vai ser igual a 10 sobre 2πr. Ou sobre 2π, que o R já foi isolado do outro lado, no primeiro membro. O valor da embalagem 2 tem que dar o valor igual a 20, já que vai ser a mesma coisa, a mesma parte de cima, entendeu? Então vai ser, para a embalagem 2, 2πr, aí vou colocar o 2 aqui embaixo para dizer que é a embalagem 2, igual a 20, porque tem que dar esse valor. R2, raio da embalagem 2 vai ser igual a 20 sobre 2π, simplificando fica 10, né, π. Vou deixar assim. Agora vamos ver o volume do 1 na embalagem 1, né? A área da base, que é π, vezes o raio, que a gente descobriu que é 10 sobre 2π, vezes ao quadrado, vezes a altura, que é 20. Volume 2 vai ser, então, π, área da base, vezes o raio, 10 sobre π, ao quadrado, vezes a altura, que é 10. Agora a gente vai ver qual deles é maior, tem maior capacidade. No volume 1 vai ficar assim, ó, π, 100 sobre 4π ao quadrado. Aí a gente vai simplificar 100 por 4, 25. E a gente também vai tirar o π porque é ao quadrado, né? Então, vai ser, então, 25 vezes 2, 50. Sobre π, tava ao quadrado. A gente tirou uma casa, então ficou π normal, sozinho, só um π. E por que eu falei vezes 2? Porque eu tirei o zero do 20, tá? Eu cortei esse zero aqui no 100, e aí eu reduzi o cálculo. O volume 2 vai ficar da seguinte forma, pra gente concluir: π vezes 100 sobre π ao quadrado vezes 10. V2 vai ficar 1000 sobre π. Resposta correta, a letra D. Então, o volume da embalagem 2 tem maior capacidade, né? A embalagem 2 tem maior capacidade. Foi classificada como questão média, assim como a maior parte das questões de geometria. Essa questão que a gente vai corrigir agora, ela cai todo ano, é a mesma estrutura e a gente usa um macete chamado técnica do xixi, que foi ensinado pelo professor Felipe Calassa, do curso Checkmate. Eu não fiz o curso dele, mas eu acompanhava no YouTube praticamente todas as videoaulas, então eu estudei com ele, me embasei para fazer a prova do Enem, então eu super recomendo. Eu vou repassar essa técnica aqui, eu não vou explicar muito sobre ela, porque tem mais domínio, afinal a técnica é dele, mas como foi a que eu usei, eu vou usar esse raciocínio para explicar para vocês a questão, tá? A resolução dessa questão. Então assim, projeção ortogonal é uma área dentro da geometria que cai praticamente todo ano, certo? Em média, uma ou duas questões. E ano passado, como de lei, caiu. Foi a questão 162 do caderno amarelo. Agora a gente vai entender que tipo de raciocínio usar. Vem comigo. Em um jogo virtual para celular, um personagem pode percorrer trajetórias retilíneas, voando ou se deslocando ao longo de paredes. Considere que o personagem descreve a trajetória A, B, C, D, E, F, em que os pontos A, D e E estão em um plano paralelo ao que contém os pontos B e C, sendo esses dois planos ortogonais ao plano da base que contém o ponto F, conforme a figura. Toda vez que vocês olharem esse tipo de questão aqui, ó, tá vendo? É projeção ortogonal. O nome já tá dizendo, né? Eu vou projetar alguma coisa geométrica, entendeu? Alguma figura geométrica. A projeção ortogonal, o próprio comando da questão diz, né, o conteúdo, sobre o plano da base da trajetória ABCDEF descrita pelo personagem é. Então vamos à técnica do xixi. Graças a ela eu consegui acertar. Em 2022, eu aprendi essa técnica só pro ano passado, tá? Então por isso que eu não lembro das questões que eu fiz sobre projeção ortogonal de 2022 e 2023. Mas eu não lembro realmente se eu acertei, porque eu só aprendi essa técnica ano passado, né? Ainda bem que eu achei ele ano passado.
Esse professor maravilhoso, pra mim é o melhor professor de matemática que prepara pro vestibular, entendeu? Assim, da vida. Então, assim, gente, eu não lembro qual raciocínio eu usava. Aí eu ficava rascunhando, né? Assim, na folha, pra ver a melhor forma. Mas eu perdia muito tempo nesse tipo de questão. E é uma coisa que tem que ser de forma fácil, resolvida de forma rápida. Então, com essa técnica, vocês vão conseguir. Podem confiar, pesquisem nesse site dele no YouTube. Enfim, vejam a resolução dele também. É incrível. Os conteúdos que ele explica de logaritmo e geometria é tudo muito fácil, principalmente matemática básica. Vocês vão entender a matemática e ele vai descomplicar pra vocês. Mas fica aqui, tá? Depois vocês vão pra lá. Lá é uma parte de se... Como é que eu posso dizer? De se aprofundar mais na matemática. Comigo é revisão mesmo, pro Enem. Eu vou até posicionar meu caderno assim, pra ser melhor pra mim. Ó, de A pra B, o personagem ele sai da parede direita e vai para a esquerda, movendo-se um quadradinho. Na projeção, ocorre o movimento da direita para a esquerda, movendo para baixo um quadradinho em cada dimensão de forma diagonal. De B para C, o personagem anda um quadradinho na vertical. Na projeção, esse movimento não é visível, já que é um movimento perpendicular ao chão. De C para D, o personagem sai da parede esquerda para a direita, movendo-se um quadradinho. Na projeção, ocorre o movimento da esquerda para a direita, movendo-se para baixo um quadradinho em cada dimensão de forma diagonal de novo. De D para E, na projeção ortogonal, o movimento apenas em uma dimensão, que ele vai ocorrer, pois D e E estão na mesma parede, tá vendo? Por fim, de E para F, o personagem sai da parede direita em direção ao ponto médio da parede inferior. Alternativa letra C. Basicamente, o que significa essa técnica do xixi? Para vocês entenderem de forma bem simples. Você vai imaginar, por exemplo, um cachorrinho passeando aqui, né? Por cima dessas linhas traçadas. E ele vai fazer xixi. Quando ele estiver no alto, vai cair aqui na parte de baixo do plano. É um xixi, né? Que vai cair. E vai estar na mesma posição, entendeu? Então, por onde ele passa, esse xixi vai caindo. E aí você vai desenhando aqui do lado, entendeu? Até dar a projeção correta. Que é a letra C nesse caso, entendeu? Ó, ele passou de A pra B. Então, ele fez xixi dessa parte aqui diagonal, entendeu? Aqui, ó, a parte de cima. Depois, ele fez xixi... De B pra C, ele não fez xixi. Porque ele ficou assim na parede, assim, né? Então, não tinha como. Ia cair na parede, não tem graça. Aí, é só um pontinho. Aí, agora, a gente vai de C pra D. Ele vai fazer xixi de forma diagonal também, tá vendo? De D pra E, ele não vai fazer. Porque vai ser na parede, ele vai se apoiar. E de E pra F, ele vai fazer bem aqui. Então, o xixi foi marcado dessa forma. Que é a resposta correta. Sempre vai ser assim, tá, gente? É o raciocínio universal para projeção ortogonal. Vai, que é acerto. Questão de geometria plana, de nível médio. Um jardineiro dispõe, a 147 do quaderno amarelo, dispõe de K metros lineares de cerca baixa para fazer um jardim ornamental. O jardim delimitado por essa cerca deve ter a forma de um triângulo equilátero, um quadrado ou um hexágono regular. A escolha será pela forma que resulte na maior área. O jardineiro escolherá a forma de... Então, vamos raciocinar para ver qual é a opção que ele vai escolher. Para ele fazer isso, ele precisa cercar ou um terreno de forma triangular, ou um jardim, né, de forma quadrada ou de forma hexagonal. Então, se for um triângulo, vai ser L igual a K sobre 3. 3 lados. Esse aqui é o lado, tá? Para ver quanto é que ele vai cercar. Se for um quadrado, vai ser L igual a K sobre 4. Tem 4 lados. Se for hexágono regular, L igual a K sobre 6. 6 lados. Hexá, né? 6 lados. Tem que lembrar da fórmula das figuras geométricas. Não tem erro, não tem pra onde correr também. Tem que lembrar, tem que levar pro Enem, tá? De cada figura geométrica. A área de um triângulo equilátero é lado ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Essa é a fórmula, tá? Então, lado, a gente viu que é K sobre 3 ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Então, fica assim. A sobre K ao quadrado sobre 9, né? Porque K é uma variável, então ela vai permanecer aqui. 3 vezes 3, 9, né? Que é 3 elevado ao quadrado. Raiz de 3 sobre 4. Então, vai ficar A igual a K ao quadrado, raiz de 3, 9 vezes 4, 36. E esse valor aqui tem na alternativa, né? Na alternativa D. Só que ele quer saber qual é o maior. Então, a gente tem que fazer o dos outros, a área dos outros. Então, vamos lá calcular. Calcular tudo, bem exaustivo mesmo. Quadrado é lado vezes lado. Então, vai ser K sobre 4 vezes K sobre 4. K ao quadrado sobre 16. Deixa aqui que depois a gente vai comparar. A área do hexágono é 6 vezes a área do triângulo equilátero. Então, é 6 vezes K sobre 6 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. É mais complicadinha pra gravar, então vamos lembrar. É 6 vezes a área do triângulo equilátero. Então, vai ficar 6K ao quadrado
sobre 36, né? Porque é 6 vezes 6, 36, já que tá ao quadrado na fórmula. Raiz de 3 sobre 4. Simplificando 6 com 36, fica 6. Sempre simplifique, né? Fica melhor o cálculo mais rápido. Cálculo mental, sempre tem que fazer. Aí fica k ao quadrado, raiz de 3 sobre 24, porque é 6 vezes 4. Pronto, agora a gente vai comparar. Vamos ver qual é maior, a gente vai fazer esse comparativo mais próximo, tá? Triângulo k ao quadrado sobre 36, raiz de 3. Hexágono k ao quadrado, raiz de 3 sobre 24. E quadrado k ao quadrado sobre 16. Nessa hora eu travei lá. E o que eu fiz? Eu pensei em um. Se for 1k, né? Na substituição, então a gente nem coloca. Aí a gente vai deixar raiz de 3 sobre 36 pro triângulo, raiz de 3 sobre 24 pro hexágono e 1 sobre 16. A área do triângulo, obviamente, é menor do que do hexágono, já que é raiz de 3 sobre 36. Então, a gente já corta e vai comparar os outros dois. Logo, entre raiz de 3 sobre 24 e 1 sobre 16, a gente sabe que o do hexágono é maior, né? Logo, a resposta é a letra A. Hexágono regular, pois a área do jardim em metro quadrado será k ao quadrado, raiz de 3 sobre 24. A gente tiraria de cara, na primeira eliminação, a letra D e a letra E, né? Que fala de triângulo equilátero. Quando fica A, B e C, tem 2 de hexágono e 1 quadrado. A probabilidade de ser hexágono era maior porque nas 3, a maior porcentagem aqui a maior probabilidade de ser hexágono, já que caiu 2 vezes, né? Apareceu 2 vezes em 2 alternativas, era maior. Também tinha esse macete, se você ficasse na dúvida. Só que é só um macete de chute, né? Então, não é bom se guiar por isso. Se você souber fazer, melhor. E aí, no comparativo, sobra a letra A pra gente. Próxima questão. A prefeitura de uma cidade planeja construir 3 postos de saúde. Esses postos devem ser construídos em locais equidistantes entre si, de forma que as distâncias desses 3 postos ao hospital dessa cidade sejam iguais. Foram conseguidos 3 locais para a construção dos postos de saúde que apresentam as características desejadas e que distam 10 km entre si, conforme o esquema, no qual o ponto H representa o local onde está construído o hospital. Os pontos P1, P2 e P3, os postos de saúde, e esses 4 pontos estão em um mesmo plano. A distância em quilômetro entre o hospital e cada um dos postos de saúde é o valor entre... Nós vamos resolver essa questão por trigonometria. Tinha uma outra maneira, que eu vi, né, por meio de correções que eu assisti, que era por meio de uma fórmula, mas como eu estudei trigonometria, eu fui por trigonometria. Ia demorar mais, né, demorou mais do que se eu fosse pela outra fórmula, porém eu não lembrei da outra fórmula, então eu fui por trigonometria. Enfim, eu vou explicar pra vocês como foi que eu montei. Se a gente for pegar todos esses pontos que estão em laranja, dá exatamente um triângulo equilátero. Beleza. Ele já deu que um lado aqui vale 10, já que são 10 quilômetros, né? Logo, eu vou desconstituir essa figura aqui e vou montar... Pegar essa parte aqui, ó, tá vendo? Aqui 90 graus. Se o lado completo é 10, isso aqui é uma simetria de um triângulo, o lado aqui vai ser 5. Aqui vai ser x, hipotenusa. E agora a gente vai calcular na trigonometria. O ângulo, ele vai ser 30. Por quê? De novo tem a simetria aqui, tá vendo? E se tudo é 60, metade é 30. Ângulo de 30 graus. Então, a gente sabe, né, que aqui o x é a hipotenusa e o 5 é a cateta adjacente. O que relaciona a cateta oposta que está oposta ao ângulo? O que relaciona... Que no caso é a altura, mas não é o caso. O que relaciona o cateto adjacente à hipotenusa? Cosseno. Cosseno de 30 graus é igual a 5 sobre x. E aqui desenvolvendo fica entre 5 e 6. Já que a questão fala assim, a distância quilômetro entre o hospital e cada um dos postos de saúde é o valor entre. Entre não quer dizer que é exatamente aquilo. Então fica entre 5 e 6, obviamente. Logo, fui na letra C, a resposta correta. Só que pela fórmula, que eu não sei explicar pra vocês porque eu não fiz assim, ia ser mais rápido, mais direto ao ponto. Mas eu não perdi muito tempo porque eu fui pela parte do ângulo. Só se desenvolvesse toda a trigonometria aqui nesse triângulo, certo? Mas eu fui pela parte do ângulo, lembrei 30 graus, cosseno de 30 graus, 5 sobre x, desenvolvendo. Fica entre 5 e 6, resposta correta, letra C.
Um sistema de polias circulares e correias é um dos mecanismos responsáveis pela transmissão de movimento em máquinas rotativas. O manual de um motor traz uma figura representando um sistema composto por duas polias e uma correia de transmissão tensionada e perfeitamente ajustada sobre as polias, de modo a não apresentar folgas nos contatos com as polias. Considere que as partes dessa correia não ficam em contato com as polias, são representadas por segmentos de reta tangentes às polias. Aí a gente tem um raio da polia menor, né, que é 4 centímetros, e o raio da polia maior, que é 8 centímetros. Para a substituição dessa correia, é necessário a especificação de seu comprimento. Considere 3 como valor aproximado para π. A medida do comprimento dessa correia em centímetro é... Bora lá resolver. Vamos lá. Ó, a gente vai pegar o comprimento que já tá aqui dando valor na figura. 15, 15. Então, 15 mais 15 é 30. Infelizmente, não dá pra te dar nenhuma resposta com 30, mas vamos continuar. Dá pra fazer uma regra de 3. Escutem essa dica. Toda vez que puder fazer regra de 3, façam. Não vai ser, talvez, certeiro, tá? Todas as vezes que a gente puder fazer regra de 3, mas vai nos ajudar a chegar no resultado de forma mais rápida, certo? Então, vamos sempre por esse caminho. Regra de 3 é assim que mais cai no Enem, então, vamos por isso. Então, 2π, a fórmula, né? R vezes R, equivale a 360 graus, que é o todo. Ele deu aqui o grau de 150 graus, né? Tá bem aqui, 150 graus. A x. Então, quanto a medida do comprimento valerá quando for 150 graus? 2 vezes 3 vezes 4 equivale a 360 graus. X equivale a 150 graus. Então, assim, eu substituí, né? Porque ele falou que era para considerar π como valor 3. E R já tá bem aqui. O Rzinho é 4 centímetros. Substituindo tudo fica assim. Então, fica 12x igual a 5 vezes 2 vezes 3 vezes 4. E olha que legal. 3 vezes 4, 12. 12 com 12 a gente corta. 2 vezes 5, 10. X é igual a 10. Agora a gente vai fazer 360, que é o todo, menos 150, que dá 210 graus. Tem dois ângulos retos na figura. Então, a gente vai somar 90 mais 90, 180. Vamos tirar de 210 aqui. 210 menos 180. Que vai dar 30, né? Esse ângulozão maior é 210, como a gente viu. Então, a gente vai fazer uma regra de 3 agora para concluir nosso raciocínio. 2 vezes 3 vezes 8, né? Que é o raio maior. Equivale a 360, que é o todo. Para 210 graus, x. 12x igual a 7 vezes 2 vezes 3 vezes 8. X é igual a... Vamos simplificar aqui, ó. Eu vou fazer... No lugar do 8, eu vou colocar 2 vezes 4. Porque aí 3 vezes 4 é 12. Aí já tira o 12, entendeu? Aí vai ficar 7 vezes 2 vezes 2. 28. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 14, 28. Pra finalizar agora, então, vamos somar tudo pra nossa alegria, finalmente. 28 mais 10 mais 30 equivale a 68. Resposta correta, letra D. Geometria plana. Um proprietário pretende instalar um sensor de presença para a proteção do seu imóvel. O sensor deverá detectar movimentos de objetos e pessoas numa determinada região plana. A figura ilustra a vista superior da área de cobertura setor circular em azul de um sensor colocado no ponto S. Essa área depende da medida do ângulo alfa em grau e do raio em metro. Ao aumentar o ângulo alfa ou o raio Rzão, aumenta-se a área de cobertura do sensor. Entretanto, quanto maior essa área, maior o preço do sensor. Para esse fim, há 5 tipos de sensores disponíveis no mercado, cada um com as seguintes características. Tipo 1, alfa igual a 15 graus e raio igual a 20 metros. Tipo 2, alfa igual a 30 graus e R igual a 22 metros. Tipo 3, alfa igual a 40 graus e R igual a 12. Tipo 4, alfa igual a 60 e R igual a 16. Tipo 5 e último, alfa igual a 90 e R igual a 10. Esse proprietário pretende adquirir um desses sensores que seja capaz de cobrir no mínimo uma área de medida 70 metros quadrados com o menor preço possível. Use 3 como valor aproximado para π. O proprietário do imóvel deverá adquirir o sensor do tipo... O exercício deu pra gente 15 graus no tipo 1, tá? Quando o alfa for 15, R é igual a 20. Pronto. A gente vai jogar na fórmula universal. Π vezes R ao quadrado. Então, 1 vai ser igual a 15 de 360, porque é 15 graus do todo, que é 360 graus. Vezes π vezes R ao quadrado, que no caso é 20, né? 20 ao quadrado, que é quando o alfa for 15, o raio vai ser 20. Igual, aí a gente vai simplificar aqui o 15, 360, dividido por 15. 15 por 15, 1. 360 por 15, 24. Π, 20 ao quadrado. Π, o valor de π, ele disse que era pra gente levar em consideração que seja 3, né? Então, 24 dividido por 3, a gente já corta aqui, né? 24 com π, aí fica 20 ao quadrado, aí fica 400, que é 20 vezes 20, sobre 8, que é 24 dividido por 3. E isso aqui equivale a 50. Esse mesmo raciocínio a gente vai usar para todos os outros tipos. Então, no 2 fica 30 sobre 360, π
Raio ao quadrado, 22 ao quadrado. A gente corta o 0 do 30, 0 do 360. O pi com 36 fica 12, que é 3, né? 16 por 3, 12. O 12 com 3 aqui fica 4. Aí fica 22 ao quadrado sobre 4. Vamos sempre simplificar, tá, gente? Por isso a importância de fazer cálculo mental. A gente vai simplificar aqui por 2. Aí vai ficar 11 vezes 11, 121. 3. 40 sobre 360, pi, 12 ao quadrado. Corta o 0, corta o 0. 36 por 4, 9. Então fica 1 sobre 9. Isso é igual a 144 pi sobre 9. Pi é 3, né? Então, simplificando, 9 por 3, 3. 144 sobre 3. Que vai dar 48. A gente já elimina a 1 e a 3, porque o mínimo, no mínimo, tem que ser 70 metros quadrados. E aqui na 1 fica 50, que é menor de 70, do que 70, e 3, 48, que é menor do que 70, né? Inclusive até menor do que o 1. Então, a gente já cancela aqui o 1 e o 3. O 2 deu 121, deu muito mais, né? Então, vai continuar aí na nossa conta. 4. 60 sobre 360, pi, 16 ao quadrado. Vou cortar o 0, 0, 36 por 6, 1 sexto, tá? Simplificando. 16 ao quadrado é 256, aí tinha que pensar na potenciação, então deu um pouquinho de trabalho essa. Mas, enfim. Pi sobre 6. Simplificando, pi com 6 fica 2, né? Então, 256 sobre 2, que é igual a 128. 5, pra gente finalizar. 90 sobre 360, pi, 10 ao quadrado. Aqui, ó, tira 0, 36 por 9, fica 1 quarto, né? A quarto, assim, simplificação. 10 elevado ao quadrado, 100 vezes 3, né? Que é o valor de pi, sobre 4. Que dá 75. Tudo isso. O que ele queria? Ele queria que fosse no mínimo 70 e que fosse o valor mais acessível. Ou seja, o mínimo que fosse maior do que 70, mais o mínimo. Logo, a resposta correta é 5. Letra E. Como diria meu professor favorito de matemática, questãozinha mamão com açúcar. Ele é ótimo, Felipe Calaço. O estádio do Maracanã passou por algumas modificações estruturais para a realização da Copa do Mundo de 2014. Como, por exemplo, as dimensões do campo retangular. Para se adaptar aos padrões da FIFA, as dimensões do campo foram reduzidas de 110 metros vezes 75 metros para 105 metros por 68 metros. Enquanto os metros quadrados, a área do campo do Maracanã foi reduzida. Gente, ele quer saber a diferença. Subtração. Então, a gente vai subtrair 110 vezes 75 menos 105 vezes 68. Só não podia errar a conta. Se errar, já era, né? 110 vezes 75. 75 vezes 11, 825. Mais um zero. 8.250 menos 105 vezes 68. 7.140 igual a 1.110. Resposta correta, letra D. Questão de geometria espacial. Para obter um sólido de revolução, rotação de 360 graus em torno de um eixo fixo, uma professora realizou as seguintes etapas. Recortou o trapézio retângulo PQRS de um material rígido. Afixou o lado PS do trapézio em uma vareta fixa retilínea, eixo de rotação. Girou o trapézio 360 graus em torno da vareta e obteve um sólido de revolução. Observe a figura que apresenta o trapézio fixado na vareta e o sentido do giro. O sólido obtido foi... Vou fazer um desenho aqui besta. Eu sou muito ruim assim, muito. Vai girar, gente. Um tronco. Um tronco de um cone. Porque quando a gente gira isso aqui, vira um cone, tá vendo? Tô mostrando na imagem pra vocês. Logo, o tronco dele é o resultado dessa rotação. Resposta correta, letra D. Foi uma questão fácil.